Estamos de volta para mais um Lendo Textos sobre Teoria de Cinema, quadro do Sem Imagem Podcast, onde eu leio um texto sobre teoria de cinema. E no episódio de hoje, antes do gênero, o melodrama, texto de Barry Langford. Bom, esse texto é um capítulo desse livro, o filme gênero Hollywood and Beyond, do autor Barry Langford. Esse livro é bem legal para estudar essa questão de gênero cinematográfico. Até por isso eu estava em dúvida sobre, e por isso também demorou para esse episódio de hoje sair, porque eu estava em dúvida sobre que capítulo eu falava. Eu até pensei em trazer sobre Faroeste para dar continuidade ao último episódio, né, que foi um texto do André Bazin. Mas enfim, eu resolvi falar sobre melodrama, que é o segundo capítulo, e eu acho que é um tema bem interessante. Bom, o livro situa os gêneros cinematográficos dentro de seus contextos históricos, culturais e industriais, concentrando-se na transição do sistema clássico de Hollywood para o pós-clássico. Cada capítulo combina história e crítica. O episódio de hoje vai ser bem lendo texto mesmo. Eu tentei resumir algumas partes, cortei outras, porque é bastante coisa, mas no fim das contas hoje eu vou ler bastante. Esse é o Barry Langford, né, segundo o Google, e essa é a biografia dele, segundo o ChatGPT. Eu não encontrei muita coisa sobre ele na internet. Ele é professor de cinema na Royal Holloway University of London, é especialista em teoria e história do cinema. Suas pesquisas abordam gêneros cinematográficos, narrativa e cultura popular. É autor do livro, né, que eu acabei de citar, e a obra que analisa a evolução dos debates críticos sobre o conceito de gênero no cinema. Langford também escreve sobre televisão, cultura midiática e política da representação. Bom, vamos ao texto propriamente dito. Começa da seguinte forma. Antes do gênero, como observa Derrida, se a lei do gênero dita que todo texto pertence a um gênero, ela também dita que os textos não pertencem inteiramente a um único gênero. Portanto, que eles podem e irão servir a uma gama de interesses diferentes e ser utilizados para uma variedade de fins em diversos contextos de recepção, distribuição e consumo. O autor já começa com essa citação de Derrida apontando um certo aspecto curioso sobre essa questão de gênero que, inclusive, foi o que me despertou interesse a estudar sobre isso. Essa noção de que, apesar dessa noção de gênero abarcar e ter essa função de determinar um determinado grupo de filmes, ela também não exatamente fecha esse grupo de filmes, né? Ela também, às vezes, serve para... Ela não é muito definida, assim. Como ele coloca, assim, os textos não pertencem inteiramente a um único gênero. É difícil você fechar, às vezes, o filme em um determinado gênero. E, às vezes, ele pode transitar em vários gêneros. Até essa própria noção de gênero, às vezes, é bastante fluida. E é o que ele vai propor, inclusive, nessa construção desse texto dele, né? Apresentar como essa noção foi variando em determinados contextos históricos, em determinadas abordagens. E, enfim, esse vai ser um pouco da linha do que o texto dele vai seguir. Então ele começa apontando uma crítica feminista das décadas de 70 e 80, que localizou o melodrama no intenso patos gerado por narrativas de sacrifício materno e romântico em filmes como filmes de mulheres, como Stella Dallas e Now Voyager de 42. Os papéis sociais de gênero criados por e para protagonistas femininas e posições de espectadora que esses filmes oferecem às mulheres que os assistem. Então, ele já situa aqui uma proposta de definição dessa questão do melodrama, né, associado aos filmes de mulheres, a partir da crítica feminista da década de 70 e 80, que pensaram esses filmes das décadas de 30 e 40 ali para o público feminino, e essa noção de filme de mulher. Então isso aqui já é uma proposta, né, e ele vai apresentar outros, como os dramas emocionalmente intensos sobre conflitos familiares da década de 50. Aí cita alguns filmes, tipo o Mundo do Rebelde Sem Causa, Juventude Transviada, Bigger Than Life, East of Eden, os filmes de Douglas Sirk, que já abarcariam essa outra noção de melodrama, né? Tem os melodramas familiares da década de 70. Então, já que o texto já abre com essas possibilidades de percepção sobre a noção de melodrama. O status exato de filme de mulher, como uma categoria industrial, por exemplo, é questionável. Enquanto Rick Altman classifica como um gênero fantasma, isto é, construído pela crítica e não pela própria indústria, a pesquisa de Steve Neill sobre as terminologias genéricas da própria indústria cinematográfica, refletidas na imprensa especializada pelo menos desde os anos 20 até os 50, indica que o termo era usado desde a década de 10, mas nem de forma tão localizada, nem tão consistente quanto a crítica feminista sugeriu. Então a própria noção de filme de mulher associado a melodrama, ela tem um certo problema, assim, em definir e fechar
essa ideia. Ela propriamente já, como construiu aqui o Rick Altman, pode ser uma ideia de gênero fantasma, que às vezes é associado só pela noção crítica. Hollywood, o termo melodrama, embora pudesse e de fato significasse muitas coisas, raramente tinha o sentido que o melodrama possua ter nos estudos de cinema contemporâneos. E, em particular, quase nunca significava filmes de mulher. De modo geral, embora não exclusivamente, melodrama parecia designar dramas intensos e sensacionalistas de paixão, crime, injustiça e vingança, né? Retribuição, né? Punição. Aquela noção de, talvez até de karma, assim. No original tá retribuição, mas eu optei por vingança na tradução, mas enfim. Na verdade, o termo era amplamente usado para descrever filmes pertencentes a uma grande variedade de gêneros clássicos, de faroeste, thrillers, policiais e filmes de aventura exótica. Então, o que já desponta que, é, de fato, o melodrama não seria particularmente filmes de mulher, né? Mas abarcariam toda uma gama de filmes, toda uma gama de características de trama que poderiam ser associados a outros gêneros. Um crescente corpo de estudos acadêmicos, a começar por Glenn Hill, em 87, tem argumentado pela centralidade, no cinema Hollywood, em geral, de um modo melodramático que remonta e deriva diretamente do teatro popular do século XIX. Aqui o Barry Langford vai apresentar talvez uma linha histórica, né? Uma origem do melodrama, que vem dessa noção do teatro popular do século XIX. Lyndon Williams define, né? O melodrama é um modo fundamental dos filmes populares americanos. Não é um gênero específico como o faroeste ou filme de terror. Não é um desvio na narrativa realista clássica. Não pode ser localizado principalmente em filmes femininos, filmes lacrimosos ou melodramas familiares, embora os inclua. Em vez disso, o melodrama é uma forma peculiarmente democrática e americana que busca a revelação dramática, ou verdades morais e emocionais por meio de uma dialética de patos e ação. É o fundamento do filme clássico de Hollywood. Então, a Linda Williams já define uma questão aqui bastante interessante de pensar o melodrama não como um gênero específico, mas pensar como um modo, uma tendência, um jeito, né, de fazer filmes que remete a esse fundamento clássico do cinema hollywoodiano. Aqui, a gente já pensa no primeiro capítulo, que seria o melodrama como um gênero e como modo, né, já vai pensar essa distinção. O Altman afirma que o melodrama foi, juntamente com a comédia, uma das duas vertentes fundamentais do cinema narrativo americano que formaram as categorias básicas de conteúdo usadas pelos primeiros distribuidores de filmes em seus catálogos, para distensionar os lançamentos para os exibidores. As categorias genéricas substantivas posteriores de cinema, Hollywood, originaram-se com modificadores adjetivos, melodrama western, comédia musical, desses gêneros originais. Então o Altman já apresenta essa noção de melodrama junto com a comédia como vertentes fundamentais do cinema narrativo americano, o que, em certa medida, remete até ao texto do Aristóteles, né, atribuído a Aristóteles, que seria a Poética, que nela ele comenta sobre, talvez seja o texto mais antigo, é o texto mais antigo sobre teoria narrativa, digamos assim, vamos colocar assim, que no texto do Aristóteles ele comenta sobre a tragédia e a poética, né? E o texto da comédia é perdido, mas o da tragédia a gente tem disponível. É o texto da poética em si. E lá ele comenta outros. Também comenta sobre o gênero épico, etc. Mas, fundamentalmente, comenta sobre essa dicotomia entre poética e comédia. E eu acho que o Altman também parte um pouco dessa ideia, né, de pensar essas vertentes fundamentais. E os outros gêneros seriam apenas. Seriam apenas subdefinidores desses dois fundamentais, comédia e tragédia. E aí as outras definições viriam a a posterior disso, né? Viriam como frutos disso, né? A forte influência do teatro popular do século XIX, no qual o melodrama era a forma dominante, garantiu que as formas características do teatral, que eram unificadas muito por estruturas narrativas, ideologia, do que por convenções iconográficas rígidas, fossem transferidas integralmente para o cinema, né? O que já foca bastante essa influência do teatro popular do século XIX, mas ele vai adentrar isso mais em seguida. A questão não é se os atributos estabelecidos do melodrama, incluindo oposições nítidas, simplificadas, entre absolutos morais personificados em personagens caricatos, narrativas repletas de acontecimentos sensacionais, um forte elemento cênico e um poderoso apelo emocional foram transpostos para o cinema americano, já que, mesmo este breve resumo deixa bastante claro que sim, e de fato continuam a ser. Então a questão não é
se esses atributos estabelecidos do melodrama, essas características de maniqueísmo, personagens, narrativas, foi transposto para o cinema. Isso foi, de fato foi. Aí a questão que o Berlin vai colocar é a seguinte: a verdadeira questão é quando e se alguma vez aconteceu, o domínio do melodrama sobre a imaginação dramática do cinema americano afrouxou e deu lugar total, ou parcialmente, ao modo mais reconhecidamente realista. E também se o surgimento, a partir do melodrama, de gêneros substanciais como faroeste, filmes de gangsters, deixa para trás o resíduo genérico distinto de melodrama que pode ser identificado como uma categoria genérica separada por si só. Então, essas são as duas questões que o Gary Langford levanta sobre essa diferenciação entre melodrama e realismo e se, em alguma medida, o realismo tomou lugar do melodrama em algum momento e se a constituição desses outros gêneros substanciais, esses outros gêneros que surgiram, definiram o melodrama como um gênero em si, né, a parte disso. Então essas são as questões, na visão do Barry Langford, que são importantes para pensar. O melodrama torna-se, assim, tanto uma forma de representação condenada pela associação com um público pouco exigente, se não de fato degradado, quanto a própria personificação das falhas que tipicamente afligem tal público. De fato, pode-se argumentar que o melodrama se torna o texto genérico por excelência, já que as falhas atribuídas ao melodrama essencialmente recapitulam os aspectos negativos do gênero popular em geral. Então, o melodrama já associado a uma noção de recorte de classe, uma noção de recorte de apresentação de uma arte popular, né? Na medida em que o conceito criticamente privilegiado de realismo passou a ser cada vez mais associado à contenção representacional e performativa. A exibição excessiva dessas áreas passou a ser entendida como trivialização ou caricatura da riqueza da experiência emocional e imaginativa. Essas divisões não serviam apenas para separar a alta cultura da cultura popular, mas também para discriminar modos relativamente privilegiados desta última. Assim, o fato do western, faroeste, ter emergido como uma autorrepresentação preferida da América, do homem branco, pode ter tanto a ver com a valorização de um estilo masculino, viril e contido, quanto com o mito de fronteira. Então, o melodrama começou a ser associado com uma noção pouco exigente, de um público pouco exigente, né? E a partir também dessa noção de essa dicotomia da realismo e melodrama, vai ter uma função de. Vai ter uma. A partir de uma ideia de contenção das emoções. Contenção de uma experiência imaginativa. E onde você vai valorizar, a partir dessa chave do realismo, um certo cinema, uma certa representação de arte, né? E aí, que é apresentando o faroeste, né? Até pensando como uma arte masculina. E associando a certos valores também a noção de arte masculina, a noção de masculino. E associando ao melodrama como uma arte pejorativa. E associando essas próprias noções de filme de mulher e essa noção de ser de caráter mais emocional em relação à mulher e etc. Mas aí essa questão vai ser elaborada melhor posteriormente, essa questão de realismo e excesso. Christine Gleadhill sugere que se os filmes de ação voltados para o público masculino continuam sendo chamados de melodrama dentro da indústria, muito tempo depois de o termo ter se tornado amplamente desacreditado, isso deve nos alertar para algo do passado que ainda está vivo no presente e circulando em torno do masculino. A implicação sendo que esse algo envolve uma inquietação ou instabilidade no conceito aparentemente seguro de masculinidade, que sustenta sua representação em gêneros masculinos como o thriller policial, cuja presença é confessada por meio do reconhecimento de elementos melodramáticos nesses filmes. Mas a identificação do melodrama com filmes de mulher, ou melodrama familiar, geralmente pediu que essas questões fossem consideradas à luz de suas afinidades melodramáticas. Então, essas características do melodrama estão presentes nesses filmes também ditos masculinos. E, em alguma medida, associar melodrama com filmes de mulher ou dramas familiares acaba não fazendo a gente perceber como esses elementos estão presentes no melodrama, nos outros filmes como thriller policial e etc. Né? Oposições morais personificadas, caracterizações convencionais, narrativas cheias de ação, cenografias e emoção. É evidente o quanto o faroeste continua a dever às suas origens melodramáticas, mesmo quando alcançou o status de gênero autônomo e hegemonicamente masculino. Então, próprios gêneros ditos masculinos, as próprias representações do masculino, devem muito a definições do melodrama. Então, o melodrama não poderia ser simplesmente associado a filmes de mulher, a melodramas familiares. Né? Eu até coloquei a imagem ao fundo aí do rock,
que claramente é um melodrama, segue todas as premissas de melodrama até mais próximas do filme de mulher, por exemplo. Agora, o autor vai entrar propriamente nessa noção de realismo e excesso. Realismo e excesso. Na década de 70, uma série de ensaios e artigos publicados na revista Scream identificou o modo de representação dominante do cinema de Hollywood e de outras narrativas convencionais com o texto realista clássico do romance do século XIX. Essa aqui é uma noção bem interessante, pois vai apresentar essa relação da produção dominante de Hollywood com essa forma do realismo clássico do texto do romance clássico do século XIX. Né? O realismo clássico possui certas propriedades discursivas comuns compartilhadas pelos romances de, por exemplo, George Eliot e Honoré Balzac, principalmente sua suposta transparência narrativa e a evitação de contradições em favor de narrativas homogeneizadas que tranquilizavam o leitor com sua compreensão abrangente das situações narrativas. Os princípios subjacentes a essas vertentes do realismo literário foram transpostos para o cinema clássico de Hollywood. O atributo mais característico do realismo clássico, sua integridade narrativa tranquilizadora, era alcançada pelo uso de uma metalinguagem. Então, a partir da década de 70, né, esses ensaios na revista Scream, notou essa presença dessa forma da transparência narrativa, uma certa narrativa homogeneizada que não confronta o leitor. Isso advinha desse realismo clássico, né, desse texto do romance do século XIX que o cinema de Hollywood estava utilizando. E essas características são hierarquia do discurso, né, uma voz narrativa, ou seja, no texto desse tipo, você tem que confiar no narrador, né, porque o narrador, geralmente em terceira pessoa, vai descrever o cenário, descrever o sentimento dos personagens, descrever a ambientação, e isso tudo tem que ter você tem que ter uma certa confiança nisso, né, para a história fazer algum tipo de sentido. Não era passível de contestação, sua competência absoluta, até mesmo onipresença, era uma condição da própria legibilidade do texto, né? Imersão total, ilusória e identificatória na narrativa em desenvolvimento e, por uma extensão um tanto discutível, de uma colusão, né, com as normas sociais e ideológicas sedimentadas nessas narrativas. Então, são narrativas onde, a partir de uma noção de imersão, né, que o leitor tem que ter essa noção de ilusão, tem que ter essa noção de uma confiança no narrador, né? E isso vai se transcrever para o cinema a partir de um olhar em terceira pessoa da câmera, qualquer plano, isto é, não explicitamente marcado com um plano subjetivo. Semana passada eu falei sobre o Matou a Família e Foi ao Cinema, né? Especialmente do Júlio Bressani, e no texto do Ismael Xavier, onde ele cita uma terminologia do Noel Bush, que é a estrutura de agressão, salvo engano, que é justamente essa proposta a partir da forma de confrontar o espectador, que com certeza vem, em confronto com essa noção de ilusão e identificação que parte desse realismo do romance do século XIX que Hollywood se apropriou e utilizou, e de criar esse aspecto narrativo transparente, homogeneizado, e em alguma medida permitir essa imersão e essa ilusão ao espectador. Dada a clara impossibilidade de uma experimentação formal tão radical dentro do cinema clássico de Hollywood, a atenção crítica voltou-se para aqueles textos que, por meio de diferentes recursos formais, reunidos sob categoria de excesso, pareciam indicar um distanciamento irônico, e assim colocar em questão as convenções ideológicas, estéticas e genéricas de seu material narrativo básico. Esses excessos poderiam incluir elementos melodramáticos, como um tom emocional elevado, extremo ou exagerado, uma mise-en-scène florida e ou ostensiva simbolicamente, um uso enfático de cor ou de música, enredos com alto grau de artifício e coincidências improváveis ou reviravoltas súbitas. Thomas Excelsior, nome difícil. Melodrama formula uma crítica devastadora da ideologia que o sustenta. Então, aqui o melodrama já surge a partir dessa noção de excesso, até como uma forma de se distanciar ironicamente dessa forma realista, né? Essa forma fechada e tão coadunada com a ideologia. O legado do realismo clássico continua visível hoje naquilo que se tornou a interpretação padrão
do melodrama dos anos 80. Muitos estudos continuaram a pressupor a centralidade no cinema de Hollywood, de um modo realista, cuja integridade se baseava numa repressão sistemática de suas próprias práticas significantes. O excesso como sintoma, deformações e infusões no corpo textual que chamam a atenção para aquelas dimensões indizíveis, mas fundamentais da vida social americana, como classe e sexualidade, cuja repressão sustentava a coerência ideológica do filme realista. Eu penso muito sobre. Na verdade, lendo o texto, eu comecei a repensar muito sobre a questão dos filmes do Lynch, né, David Lynch, e como ele utiliza essa noção de excesso e pensando assim, associando isso com melodrama nos filmes dele, né, até para tratar dessa questão do indizível e do que fica velado, né, nessa representação realista, né, do cinema americano, né. O Nietzsche trabalha essa dicotomia entre mundo do sonho, mundo real, mundo do desejo, mundo da fantasia. Então eu acho que é interessante pensar essa noção de excesso como uma proposta até para trabalhar essa noção fechada de realismo, formal de realismo. Ainda assim, talvez seja possível ler esses sintomas melodramáticos de outras maneiras, não como desvios ou desafios a um realismo normativo, mas como formas expressivas, características de uma ordem de representação diferente, não realista. Então, não pensando simplesmente como uma resposta ao realismo, mas como uma forma simplesmente diferente. Por exemplo, a identificação depreciativa do melodrama com caracterizações unidimensionais, artifícios narrativos óbvios, e assim por diante pode indicar, como sugere o ensaio de Excelsior, que nome difícil, que o melodrama renuncia, acima de tudo, à interioridade, situando seu conteúdo conflituoso não nas paisagens psicológicas complexas de indivíduos plenamente realizados, mas em formas estilizadas e ensinadas de interação. O melodrama desenvolveu um conjunto estilizado e bastante formalizado, mas ao mesmo tempo flexível, de estruturas dramáticas e convenções de caracterização, que ajudava o público a interpretar suas realidades vividas, tornando-as visíveis e resolvendo suas contradições de modo esclarecido, simplificando e emocionalmente satisfatório, tanto em termos morais quanto dramáticos, simplificado e emocionalmente satisfatório. Enquanto o realismo costuma usar o personagem individual para guiar o espectador por uma narrativa complexa em direção a uma maior compreensão. O melodrama tende muito mais a situar o significado não como processo, mas como situação, fixa externalizada numa estrutura binária de oposições: bem-mal, desejo, frustração, felicidade e miséria. Então, a partir daqui, não é melodrama simplesmente com uma noção de excesso que viria com uma resposta dentro do realismo, né? Mas o melodrama como uma forma distinta, que teriam características próprias a partir dessa noção de, é, de não partir de uma noção de interioridade, né? E pensando a própria noção do conflito que é estabelecido dentro da narrativa, que se diferenciaria do realismo a partir de uma proposta diferente. Ben Singer identifica 5 fatores constitutivos chave do melodrama, nem todos sempre presentes em cada exemplo individual. Seriam 5 características chaves, seriam patos, né, uma emoção exagerada. Patos vem do grego, né, que é experiência, o sofrimento. Polarização moral, mistura narrativa não clássica, com coincidências de reviravoltas narrativas extremas. E sensacionalismo, né, uma ênfase em ação e violência e emoções fortes. Então, essas são características, fatores constitutivos chaves do melodrama a partir da noção do Bensinger, né, que seria a emoção, o patos, né, polarização moral, estrutura narrativa não clássica, né, utilizando convulações de enredo e resoluções de Deus Ex Machina. Sensacionalismo, difícil falar sensacionalismo, rápido. Isso aí são 4, né? Faltou uma, não sei se eu esqueci de colocar, mas enfim. Os fatores constitutivos de Singer ainda se enquadram, como ele próprio reconhece, na categoria de excesso. No entanto, excesso aqui é reconcebido não em relação ao realismo normativo, que ele ironiza conscientemente ou deforma sintomaticamente, mas ao mundo moral que o melodrama busca representar, que simplesmente não pode ser materializado, a não ser sobre o estresse. Então, aqui tá meio. Esse capítulo realismo e melodrama vai estabelecendo, ora,
melodrama junto ao realismo, e a partir dessa noção de excesso como uma resposta ao realismo, ou o melodrama simplesmente como algo à parte, mas sempre com essa noção de excesso presente, né? Tá dentro desses fatores constitutivos, né? Essa emoção, essa polarização moral, são fatores que, em alguma medida, permitem essa proposta do excesso. Byers, um dos primeiros críticos a defender a ampliação da conceitualização operacional do melodrama nos estudos cinematográficos, para além dos filmes lacrimosos, explicitamente voltados para o público feminino, descreve o melodrama como um modo moderno de construir a identidade moral. E argumenta, seguindo Brooks, que tradicionalmente o melodrama se concentrou nos problemas do indivíduo dentro das estruturas sociais estabelecidas. E ao tentar compensar a perda do mito categórico, porém unificador do sagrado, a criação de mitos no melodrama funcionava no nível individual e pessoal, extraindo seu material do cotidiano. A dessacralização da cultura moderna, ou seja, o surgimento da sociedade secular e o consequente declínio da religião institucionalizada, de sua capacidade de fornecer uma narrativa mestra para dar sentido ao mundo, constitui um dos contextos geralmente aceitos para o surgimento do melodrama. Então aqui vi uma outra definição, também ampliando esse conceito do melodrama para além dos filmes lacrimosos, pensando uma proposta moderna, situando o melodrama como uma noção moderna, algo que surge dessa desacralização da cultura moderna. Inclusive, a noção de moderno. Eu já ouvi em algum lugar que a noção de moderno seria essa noção do tempo do meio, né? A partir de uma noção de Deus está morto, né? Do Nietzsche. E essa secularização da narrativa. Não existe mais uma narrativa cristã sobre a noção de mundo, então isso permite esse aspecto de desorientação, o que, em alguma medida, caracteriza os personagens desse período moderno e, como colocado aqui pelo Byers, permite o surgimento desse melodrama, né, desse tipo de narrativa. Embora retenha noções abstratas de bem e mal, herdadas de uma episteme trágica mais antiga, na ausência da estrutura religiosa que sustentava a tragédia, esses conceitos são personificados em personagens tipos, cuja função, a de corporificar valores morais, os torna, paradoxalmente, também quase abstratos. Byers argumenta que o melodrama é um modo fundamentalmente não contestatório, isto é, insiste na legitimidade e validade das instituições sociais, apresentadas, contudo, não como sociais, mas como universais e humanas, como o casamento e a família. São noções, inclusive, burguesas. E é curioso porque o melodrama ele parte dessa desacralização, dessa secularização do mundo moderno, e ele tenta estabelecer, tenta sacralizar, digamos assim, essas instituições sociais, casamento e a família. E é curioso como o melodrama ele não vai de encontro a isso, apesar disso às vezes ser a origem dos problemas dos personagens do melodrama, né? Ser a origem dos sofrimentos deles. Mas eles não vão de encontro a isso. O melodrama aborda e busca resolver conflitos dentro de uma ordem existente, o que Neil chama de arranjo interno, em vez de conflitos com a ordem em si. Ele tenta corrigir a situação derrotando o vilão e fazendo com que a virtude e a inocência triunfem, sem transformar as condições que originaram a injustiça ou a vitimização, né? Nem questionar os próprios termos que essas condições são concebidas. É a impossibilidade desse projeto que gera tanto a intensidade dos dispositivos narrativos do melodrama quanto seu afeto característico, o pathos, né, o sofrimento. Os personagens aí não enfrentam a ordem social, eles não questionam a origem desse problema. Eles focalizam num algo mais claro, num vilão, que é como colocado aqui, personifica, né, um personagem tipo que personifica esses conceitos morais. E mas eles não atacam a institucionalidade disso, né, a ordem disso. Aqui uma imagem. Eu vou citar essa imagem, que é de um dos filmes favoritos, né? Que é o Medo Devora a Alma, do Fassbinder. Que talvez ilustre um pouco sobre essa noção, né? O melodrama não aponta nenhum caminho para que isso aconteça, né? A resolução a partir desse enfrentamento da ordem em si. O pathos e as lágrimas, que são sua marca registrada, são funções da impotência. Sob essa leitura, o melodrama toma forma como um modo que busca dar sentido à moral, à própria modernidade. Mas, de novo, é como eu até pensei aqui,
que nessa cultura moderna desacralizada, né, a igreja e a religião perdem essa noção balizadora, e aí o que resta é pensar essas instituições sociais, né, esse sentido de moralidade que o melodrama tenta defender em alguma medida. E aqui o Fassbinder, na década de 70, ele está comentando sobre o filme do Douglas Sirk, o Imitação da Vida, ou o Que o Céu Permite, salvo engano, seu título. A menos que mudemos o mundo, nesse momento todos nós no cinema choramos, porque mudar o mundo é tão difícil, né? Porque mudar essa ordem social é tão difícil, né? O que é o problema do meio devora a alma, né? Que também ele faz algum tipo de uma citação bem direta até o Douglas Sirk, que é essa noção que esses personagens eles estão sofrendo por causa da ordem estabelecida, né? Por causa da instituição, né? O etarismo, xenofobia, etc. Mas eles sofrem por isso, mas eles não têm uma resposta para isso. Eles são impotentes, é um sofrimento quase impotente em relação a isso. E aqui o autor ele vai situar historicamente essa noção de melodrama, né? O terceiro ponto, né? Do palco para a tela. De modo geral, o melodrama surgiu entre o final do século XVIII e o início do século XIX, na Inglaterra e na França, para suprir a necessidade de entretenimento e distração da crescente classe trabalhadora nos centros urbanos, em rápida expansão da Revolução Industrial. Então aqui a gente vai situar historicamente essa noção de melodrama, né, entre o século XIX e XVIII, na Inglaterra e na França. Como na França os teatros oficialmente licenciados detinham o monopólio da palavra falada, os novos teatros populares passaram a depender da música, do espetáculo e de uma linguagem gestual fortemente performativa. Melodrama significava literalmente drama musical, um ponto observado por Douglas Sirk em uma entrevista de 71. Aqui já citou esse ponto, já caracteriza bem essa noção de diferença de classe que esse tipo de teatro tem, né? Tipo, tinha um teatro oficial, que poderia utilizar a palavra, e o teatro musical. Então, é perceptível uma noção de que a raiz histórica do melodrama já remete a uma diferenciação de classe, uma diferenciação até de noção de alta cultura e baixa cultura. Ao longo do século XIX, essas formas de entretenimento voltadas para as classes médias, baixas e proletárias passaram a se cruzar com as necessidades da nova classe média industrial, cuja crescente influência econômica e política ainda parecia refletida de modo insatisfatório nas convenções ossificadas da tradição teatral neoclássica e aristocrática. Então já surgiu uma nova classe, né? Emergente, né, no caso, que era a burguesia. Enfrentando tanto a concorrência das apresentações melodramáticas não licenciadas quanto as exigências de um público socialmente cada vez mais diverso, os teatros oficiais reagiram apropriando-se dos novos estilos populares. Quando a licença obrigatória para apresentações teatrais foi abolida, meados do século XIX, o melodrama já havia se tornado o estilo teatral dominante, tanto no teatro popular quanto no teatro de elite. O melodrama teatral legou ao cinema tantos legados estilísticos quanto institucionais. Então, o melodrama musical, né, o teatro musical acabou até se popularizando até mais que o teatro oficial, né, formal, e que o que ocasionou até essa perda da licença obrigatória e, e até uma tentativa de apropriação do teatro oficial, dessa noção de teatro musical. E a gente for parar pra pensar, o cinema é completamente devoto a esse teatro melodramático, teatro musical, né? Como vai ficar mais claro em seguida aí. Um elemento importante do melodrama do teatro do século XIX, por exemplo, era a ênfase em formas visuais de interação com o público. Em certa medida, em detrimento do diálogo falado, que se tornou cada vez mais inerte e estilizado. Com o desenvolvimento de novas tecnologias teatrais de iluminação, construção de cenários e mudanças de cena, surgiram novos estilos de narrativa com uma forte dimensão pictórica. Então, de fato, esse teatro musical, esse teatro do melodrama do século XIX, ele é, digamos, o avô do cinema em alguma medida, né? Pensando pelo menos narrativamente. E então é muito curioso pensar essa linha cronológica até dessa noção de arte, noção narrativa. O melodrama caracterizava-se por uma representação fortemente polarizada das qualidades morais, né? O que é até bem posto na questão dos excessos, né? Uma das características que é sempre comum, né? Esse maniqueísmo, que muitas vezes tem sido chamado de uma visão de mundo maniqueísta, com forças igualmente equilibradas do bem e do mal.
absoluto, travando uma batalha uma contra a outra nas figuras do herói e do vilão, cujo confronto geralmente se desenrolava em torno do terreno simbólico de uma mulher ou criança inocente, né? Que está falando do teatro. Outras oposições clássicas do melodrama incluíam aquelas entre campo e a cidade, estreitamente relacionadas entre a família e o mundo do trabalho. O imaginário melodramático era fortemente motivado por uma reação nostálgica contra a complexificação e a ameaça percebida aos modelos tradicionais de gênero e de família colocada pelos novos modos de vida urbana. A reação que encontrava expressão narrativa em enredos que reelaboravam obsessivamente temas de inocência ferida. No final do século XIX, um renascimento do drama sério, refletindo em parte o desejo de certos setores das agora hegemônicas classes médias de diferenciar sua cultura da pequena burguesia e da classe trabalhadora, renovou a cisão entre as formas teatrais populares e as de elite, os novos dramas temáticos, políticos e simbolistas de Ibsen, Shaw, Halley, Greville e Barker reafirmaram a primazia da palavra sobre o espetáculo e da reflexão sobre a ação sensacionalista. A emergente reação modernista contra as convenções vitorianas encontrou nos clichês piedosos e sentimentais do melodrama um alvo pronto para o escárnio e, mais importante, uma estrutura de autoafirmação e diferenciação. Eu acho muito curioso como até os dias de hoje tem essa, essa noção de distinção até em uma medida de tentar valorizar um tipo de arte a partir de um viés de realista, né? E em relação a uma arte, entre aspas, menor, que teria esse noção de melodrama, e parte, como apontado aqui, né, de uma distinção até, uma tentativa de distinção de classe. No entanto, o surgimento do cinema, sendo, é claro, um meio silencioso, coincidiu com uma convicção renovada da importância da reflexão e do debate discursivo, falado no teatro, seria mais avançado na época. A prática cultural do prestígio, portanto, estava se recentrando em uma dimensão que o cinema, especificamente, não podia oferecer. Isso consolidou ainda mais a associação entre cinema narrativo popular e a tradição melodramática. Essa tradição, entretanto, estava em processo de transformação, evoluindo e se dividindo no final do século XIX. Assim, enquanto os teatros 10, 20, 30 Cent dos Estados Unidos apresentavam narrativas cheias de sangue e violência, né, o teatro popular, no estilo melodramático tradicional do início do século XIX, para um público majoritariamente da classe trabalhadora, o mesmo público que em breve lotaria os Nickelodeons, né, que são os cinemas populares, né, formas modificadas de melodrama e o chamado drama bem feito ofereciam prazeres mais respeitáveis às plateias de classe média, alienadas pelas formas mais ousadas, experimentais e confrontadoras do teatro realista e social. O melodrama modificado, né? Mais uma tentativa de se apropriar dessa noção, mas ao mesmo tempo trazer uma distinção, que no fundo é uma distinção de classe. O melodrama modificado atenuava os exageros narrativos e visuais do modelo popular tradicional, colocando maior ênfase no desenvolvimento de personagens, em estados emocionais mais sutis e profundos, em conflitos emocionais em vez de puramente físicos. Neill e Singer sugerem que as posteriores confusões críticas em torno dos significados de melodrama no cinema podem ser atribuídas à compreensão insuficiente dessa bifurcação anterior dentro da tradição melodramática. Então, a partir dessa tentativa de distinção e, ao mesmo tempo, apropriação dos fatores do melodrama, né, dessas, é, dessa forma do melodrama, que surgiu até essas dúvidas em relação à noção de melodrama, né? Pelo menos é a proposta do Neill e do Singer. Né? E, de novo, eu apontei no início, né, como o Barry Langford, né, o autor do texto, ele está trabalhando essa noção, ele estabelece essa noção histórica, né, a partir do teatro, ao mesmo tempo ele vai apontando diversos críticos, não só para caracterizar uma noção de melodrama, mas também para apontar talvez uma possibilidade do porquê às vezes essa noção não é muito clara, né? Mas enfim, Walker propõe que uma genealogia do melodrama cinematográfico deve distinguir entre melodrama de ação, das quais emergem gêneros como o faroeste, o filme de guerra e as várias formas de suspense policial, e o melodrama de paixão, nos quais o foco não está nessa dinâmica externa da ação, mas nos traumas internos da emoção, dando origem, entre outros gêneros cinematográficos, ao woman's film, né, filme de mulher e o drama familiar. Mais uma tentativa de distinção. E percebam como essa tentativa de distinção, ela, apesar de querer remeter a uma forma simplesmente de filme diferente,
ela também remete a uma noção de classe, noção de gênero, uma noção de até de um tipo de variedade da arte, né? E aí finalmente chega no melodrama silencioso, né? Pensando no cinema silencioso. O melodrama ofereceu ao cinema, portanto, ao menos duas tradições dramáticas populares diferentes sobre as quais se apoiar. Pelo menos inicialmente, na era dos Nickelodeons, foram as formas então culturalmente desprezadas do teatro da classe trabalhadora que dominavam o novo meio, né? O cinema inicialmente era muito visto como arte já. Não era nem visto como arte, era visto como uma diversão popular, popularesca, né, no caso. E o forte apelo do cinema inicial junto ao público urbano de classe operária, e os comentários ansiosos para que isso provocou nos círculos de opinião elitista, já foram amplamente documentados. No entanto, os espectadores burgueses certamente não depreciavam o aspecto pictórico nem episódico. São aspectos do melodrama, né? Ao contrário, como mostra o sucesso de O Nascimento de uma Nação, né? Qual será o filme? Era principalmente a percepção de excelências medida em termos de escala, ambição narrativa e seriedade histórica, ou a falta dela, que determinava a sua recepção de classe. Né? O filme de Griffith teve muito mais ao melodrama popular do que o drama bem feito, mas sua elevação, real e percebida da efemeridade barata dos Nickelodeon, concretizada não apenas no próprio filme, mas também em seus contextos de exibição, com assentos reservados e preços de ingresso durante sua estreia, mais próximos aos do teatro legítimo do que aos dos cinemas de vitrine, fez com que ele, e por meio dele, o cinema em geral se tornasse mais atraente e aceitável para o público de classe média. Então, o Griffith, ele parte muito mais do melodrama popular do que do drama bem feito, entre aspas, né? Do drama mais sério, do drama das classes emergentes. E o Griffith deve muito mais ao melodrama de classe popular. Mas, ao mesmo tempo, a proposta dele acaba sendo atraente para uma classe mais abastada. Começa a se interessar por cinema e a ter uma noção de cinema como arte. Né? A importância do melodrama para o cinema mudo sempre foi reconhecida, mas a redefinição do termo na teoria do cinema, passando a designar os dramas domésticos e familiares da era dos estúdios, fez com que o melodrama do período silencioso tenha sido, até recentemente, relativamente pouco discutido. Então, fechar o melodrama com essa noção de filme de mulher, filmes de dramas familiares, acabam, né, como colocado aqui, não permitindo a gente até analisar como o melodrama foi importante até na própria constituição do cinema como arte, como sendo levado mais a sério por um público de classe média, por exemplo. Griffith e Chaplin, cuja importância histórica para o desenvolvimento do cinema como meio de massa, obrigou os estudiosos a considerar seus modos dramáticos preferidos. Como comediante, Chaplin parecia situar-se fora da tradição melodramática. Ainda assim, seus filmes, especialmente a partir de sua transição para os longa-metragens, recorrem repetidamente a motivos melodramáticos reconhecíveis. Esse é um aspecto que eu já vi apontado de por que o Chaplin fez mais sucesso que outros comediantes de slapstick, né, desse tipo de comédia corporal. Justamente porque o Chaplin utiliza melodrama. E então é curioso esse olhar retroativo, até pensando maneira de se distinguir o melodrama simplesmente como drama familiar ou filme de mulher. E como o melodrama foi importante justamente para trazer a classe média e atrair uma classe trazer algum tipo de seriedade pro cinema, né? Mas ele, no fim das contas, o cinema tá utilizando noções de um melodrama popular, né? Até curioso isso, eu acho bastante relevante pensar esses aspectos. Enfim, finalmente o filme de mulher, né, essa noção de filme de mulher, recebeu a atenção crítica mais constante entre todos os gêneros de Hollywood dentro da genealogia do melodrama. Sempre que o termo filmes de mulher passou a ser amplamente utilizado em Hollywood, fica claro que pelo menos desde o final da década de 10, e provavelmente antes disso, já estava presente na cadeia industrial. Então já era uma noção presente na produção. A noção de que certo tipo de filme poderia exercer um apelo particularmente forte sobre o público feminino. Então, esse aqui seria, em alguma medida, entre todos os gêneros, o que é mais associado ao melodrama. Esse tipo de filme centrava-se nas experiências das mulheres, especificamente as domésticas, familiares e românticas. Embora o romance fosse subordinado ou pelo menos entrecruzado com o doméstico ou familiar, em vez de sustentar a narrativa por conta própria.
Suas protagonistas eram mulheres, e as amizades entre mulheres frequentemente tinham um papel importante. Por exemplo, parceria profissional. Eu consigo pensar agora no Imitação da Vida, né? Que as personagens mães solteiras se unem e trabalham profissionalmente. Os woman filmes, filmes de mulher, né, eram com frequência baseados em obras literárias escritas por mulheres. E roteiristas mulheres também participavam com frequência. O valor desses filmes para a indústria cinematográfica derivava da percepção. Na década de 40 já havia se consolidado quase como uma ortodoxia, que as mulheres constituíam não apenas uma leve maioria entre os frequentadores de cinema, mas também um público mais confiável e assíduo. Acreditava-se ainda que elas tinham uma voz mais decisiva na escolha dos filmes que assistiam com seus parceiros, e que esse público importante era atraído por filmes com temas convencionalmente femininos. Então, o principal público é feminino, então que haja filme de mulher. O gênero Cinderela, ocupando uma posição subordinada na hierarquia estética e econômica de Hollywood, exemplifica bem o lugar dos filmes de mulher. A atração desse tipo de filme por modos de representação melodramáticos, em vez de realistas, sendo o realismo uma categoria privilegiada na opinião da elite masculina, apenas confirmou e acentuou a desvalorização geral do gênero. De novo, como eu coloquei uns slides anteriormente, como essa noção de se diferenciar acaba remetendo a uma não só noção de classe, mas noção de gênero também, de valorizar um determinado tipo de estilo, determinado tipo de forma, é, e uma medida de diminuir outra forma. Assim sustentava-se que, como outras formas de expressão feminina, os filmes de mulher, por mais numerosos e populares que fossem, permaneciam sujeitos a interesses e perspectivas masculinas, né? Ainda estava pelo viés e o olhar da crítica masculina de desvalorizar em alguma medida. Na realidade, em consonância com a sabedoria consagrada da indústria a respeito do público feminino, os filmes de mulher tinham, na verdade, mais probabilidade de ser uma produção de mais prestígio e não menor, né? Claro, o maior público era feminino, então, de fato, isso tinha que ser um foco sobre isso. Em termos de orçamento, visibilidade e muitas vezes recepção crítica. Por mais convencionais e medianas que possam parecer hoje as suposições dos produtores sobre a qualidade, é claro que os filmes de mulher, junto com outros produtos prestigiados como dramas de época, cinebiografias e adaptações literárias, todos esses, aliás, podiam também ser filmes de mulher, embora as biografias normalmente retratassem homens, serviam como vitrines do que havia de melhor na produção hollywoodiana. Os filmes de mulher eram quase invariavelmente produções dos grandes estúdios, geralmente filmes categoria A, contavam com as principais estrelas e diretores. A importância econômica não é, mesmo em uma empresa capitalista, um índice confiável de valor cultural, né? Isso aí, pensando que, apesar dos filmes de mulher ser o maior produto, em alguma medida eles recebiam um tipo de pecha que não eram, que eram desvalorizados culturalmente, né? Mas a observação de Harry Warner e Bette Davis de que ela odiava seus filmes e só os produzia porque o público os exigia, certamente revela as duas faces dessa relação, né? Eram filmes populares, eram filmes que tinham um certo... tinham um apelo, né? Então, em alguma medida, existia um certo esmero na produção, mas ao mesmo tempo perdiam um aspecto de valor cultural, justamente porque às vezes a crítica estava muito pensando, estava desvalorizando até uma noção, colocando uma dicotomia entre filme de mulher e filme realista, filme masculino, etc. Como nota Maltby, a desvalorização do filme de mulher, que a teoria feminista se propôs a contestar, existia muito mais entre críticos homens que dominaram os primeiros anos dos estudos de cinema, críticos que, por sua vez, tendiam a desenvolver suas proposições teóricas a partir de gêneros considerados masculinos, como faroeste e filmes de gangsters. No que diz respeito ao melodrama, decorre do que já foi dito sobre o uso geral do termo pela indústria para os cineastas contemporâneos e presumivelmente para públicos da época, os filmes de mulher não eram considerados melodramas, como os filmes de suspense ou de guerra. E muito provavelmente eram até melhores por isso. Isso, porém, não significa de modo algum que seja errado focalizar a discussão crítica desses filmes através da matriz teórica do melodrama. Apenas indica que é difícil usar o caráter melodramático dos homens filmes para sustentar o argumento sobre seu status cultural. Então, filmes de mulher nem sempre eram associados com melodrama naquele contexto. E, por exemplo, esse filme aí que tá o pôster, que é o Alma em Suplício, ele é um filme que pode ser... tem características de um melodrama familiar, mas ele é vendido como noir. Inclusive, ele foi lançado no Brasil, né, em DVD, como um filme noir. Então, fica meio nebuloso essa noção, até pensando simplesmente no filme de mulher como melodrama e como até como uma noção fechada.
Identificar o papel desempenhado pela família, que o autor já vai tratar um pouco mais sobre o drama familiar, na vida americana, abre, é claro, um vasto campo de investigação. No entanto, como sugere Gallagher, enquanto o tema a família é frequentemente absorvida por outros gêneros e adaptadas às suas preocupações normativas. Por exemplo, Rastros de Ódio tende a ser lido mais como um filme sobre racismo branco ou sobre patologia da masculinidade do que uma parábola da luta para imaginar, construir ou manter uma família. Né? Então, aqui o autor já vai apresentando como já quebrou a noção de filme de mulher como um melodrama, né? Tipo, associar propriamente melodrama com o filme de mulher por todas as características que ele despontou anteriormente, é que ele vai desassociar um pouco essa noção de drama familiar propriamente com o melodrama fechado. Né? Também é notável que a construção dramática tradicional de diversos gêneros, incluindo comédia romântica, faroeste, seriado, localiza o momento do investimento familiar, isto é, o casamento, ou pelo menos a confirmação do casal, como o clímax e a conclusão da narrativa, e não como sua situação dramática central. Em contraste, segundo Geoffrey Noah Smith, o melodrama familiar é marcado por um conjunto de determinações psíquicas que configuram o entorno da família e toma seu conteúdo temático primário e consistentemente do domínio familiar. Né? Então, essa noção, esses conflitos que utilizam a família como fundo, ou utilizam a família como motor, também estão presentes em outros gêneros e também às vezes estão presentes no clímax de outros gêneros, mas não exatamente configuravam um tipo de melodrama ou drama familiar. Embora entre todos os gêneros fantasmas o melodrama familiar seja mais evasivo, não aparecendo em nenhum ponto da cadeia contemporânea da indústria, ele acabou se tornando tão intimamente associado à construção crítica do melodrama quanto qualquer outro. Isso ocorreu em grande parte devido ao renascimento do interesse pelos filmes hollywoodianos de Douglas Sirk nos anos 50 durante os anos 70, interesse marcado por uma leitura irônica fortemente incentivada pelo próprio Sirk. Então a noção de melodrama, com essa noção de melodrama familiar, né, partiu do interesse pela obra de Douglas Sirk, né, que utiliza noções de melodrama dentro desse contexto familiar. Os melodramas familiares intensificam, possivelmente até de forma paródica, o pathos do woman's filme, deslocando o excesso melodramático para o domínio estilístico. O melodrama familiar é frequentemente entendido a partir de seus imperativos contraditórios de revelar e reprimir questões, tensões e conflitos em torno da família, o espaço no qual a identidade psicossexual é primordialmente constituída. Esses conflitos não podiam receber uma escuta educada na sociedade americana, nem uma representação direta no cinema sob os termos do código de produção. Por isso o gênero recorre caracteristicamente ao fantástico, ao altamente estilizado e ao artificializado. Eu citei anteriormente Fassbinder, né? O Fassbinder faz grande reverência ao Sirk. Bom, aqui um pouco mais sobre os filmes do Sirk, né? Os filmes de Sirk em particular constituem uma investigação recorrente das formas pelas quais as exigências sociais normativas são impostas ou reguladas, né? De novo, aquele aspecto que eu apontei anteriormente de como o melodrama parte desse conflito com a ordem social. Uma mise-en-scène abertamente estilizada, mas o Sirk utiliza desse excesso na mise-en-scène, né? Na construção das cores, movimentos de câmeras elaborados, construção de enquadramento dentro do quadro, uso extensivo de uma superfície reflexiva, entre outros recursos. Esses estilos combinados a uma atuação intensificada manifesta sintomas histéricos do material temático reprimido no próprio corpo textual do filme. Né? De novo, essa noção de excesso aqui, na medida de comentar um pouco sobre essas questões dos indizíveis, essas questões que ficam veladas nessa noção de família, nessa noção de diferença de gênero, etc. Que é ainda uma imagem do tudo que o céu permite, né? Que remete a essa questão do etarismo. E finalmente, muito texto, mas chegamos ao fim, que é o legado melodramático, né? Como está o melodrama hoje, né? O que nos legou o melodrama. O melodrama, ao menos na modalidade que mais tem preocupado a teoria cinematográfica contemporânea, o drama familiar ou o filme de mulher, né? Parece, como sugere Neil, ter perdido parte de seu ímpeto com o desaparecimento de repressões produtivas de Código de Produção de 1966, assim como pelas amplas transformações nas identidades de gênero, sexual e familiar após os anos 60, e consequente ampliação das opções pessoais e profissionais de mulheres. Né? É curioso como o melodrama ele parte também dessa noção de repressão e censura. Né? Apesar disso, The Love Story e Laços de Ternura, Gente Como a Gente, Moonlight Mile, os chamados whips choradinhos e melodramas familiares reconhecíveis, continuaram a aparecer esporadicamente, tentativas de criar versões modernas de filmes de mulher, igualmente atualizadas para refletir as novas normas sociais. Maltby observa que o romance psicológico foi descrito por vários críticos como um melodrama, sugerindo que, assim como ocorreu com o filme noir,
o uso crítico do termo pode ter atravessado para os entendimentos genéricos da indústria e do público. Então começou a ter um entendimento genérico dessa noção de melodrama. Em 2003, dois filmes, As Horas e Longe do Paraíso, se apresentam explicitamente com intertextos de clássicos filmes de mulher. Este último um quase remake de Tudo que o Céu Permite, com uma exuberante mise-en-scène à la Cirque e a trilha emotiva de Harry Mancini, mas agora utilizando o excesso estilístico para destacar contraste entre formas e conteúdos antes proibidos, homossexualidade e miscigenação, em vez de servir como sintoma do inexpressável textual. Essa diminuição do melodrama doméstico e maternal, contudo, não significa que os modos melodramáticos tenham perdido sua centralidade em Hollywood de modo geral. Então, aqui uma noção de como o melodrama está sendo reutilizado, está sendo reposto, está sendo feito hoje comentando outras questões. Né? Que Crepúsculo é um melodrama? Com certeza. Aqui até uma noção como o melodrama pode ser reutilizado hoje, né? Que aqui vai colocar que é os action blockbusters, né? O final do Homem-Aranha Sem Volta, sei lá, eu esqueci o nome desse filme. Homem-Aranha Volta pra Casa. Eu assisti esse filme no cinema. É horrível esse filme, já digo que de antemão é uma bosta. Mas o final é um final claramente de melodrama. Além disso, compreender o imaginário melodramático pode de fato ser uma ferramenta essencial para entender e responder ao clima político dos Estados Unidos no século XXI, no qual o action blockbuster é um importante termômetro, o que significa também para os cidadãos de todo o mundo. Em seu estudo sobre melodramas sensacionalistas da década de 10, Ben Singer cita Ludwig Lewinsohn, um crítico de revista liberal The Nation, que em 1920 associou o melodrama à brutalidade primal da massa, na era da guerra ao terror. Da bem-sucedida retomada da sensibilidade maniqueísta na política americana, suas palavras são proféticas e inquietantes. Então, palavras aqui de Ben Singer. Para o americano médio, seu maior luxo é o prazer coletivo de uma paixão tribal. A guerra, a caça e a perseguição são as diversões constantes da mente primitiva, e é isso que essa mente busca na grosseira mímica do melodrama. A violência, especialmente a violência moral, é exibida e o público participa vicariamente das perseguições e triunfos da ação. Assim, suas pulsões ardentes são saciadas. Ele se vê justo e ereto e objeto de sua perseguição, a presa, humilhado ou morto. Pois o grande objetivo do melodrama é a morte do vilão. O melodrama desse tipo consagrado põe em jogo, de forma vicária, as mesmas forças da natureza humana que produzem a violência das multidões em tempos de paz e as atrocidades em massa na guerra. Nações viciadas em violências físicas mais simples e diretas cultivaram a arena e a tourada. Aqueles que desejam que seus impulsos cruéis pareçam frutos de energia moral substituem isso pelo melodrama. Grande citação de Singer. E esse foi o Lendo Texto de hoje, né? Se você assistiu até aqui, né? Se você ouviu até aqui, eu vou pedir que você se inscreva no canal, né? Se você não for inscrito, deixa o like e comente. Vamos continuar essa discussão sobre melodrama, né? Eu vou cortar por aqui, porque essa é a segunda vez que eu gravo. Eu cheguei a perder 1h30 de gravação da última gravação, então eu tive que reduzir bastante coisa para não ultrapassar 1 hora. Não sei se o Canva tem problema com isso. Mas eu vou só fechar aqui fazendo um resumo geral sobre tudo, né? Então, Barry Langford estabelece essa noção, parte dessa noção do Derrida, né? Que essa noção de gênero, às vezes, não consegue abarcar, quer dizer, tenta concluir que eu vou seguir a citação aqui para eu fechar isso aqui. Ele também dita que os textos não pertencem inteiramente a um único gênero, né? Então, como essa noção de gênero às vezes não consegue abarcar determinado corpo de obras ou corpo de filmes, assim, né? Como o mesmo filme pode ter várias noções de gênero, né? E o Langford vai trabalhando essas diversas noções. Mas o que me chamou a atenção é justamente como essa diferenciação com o melodrama remete a uma questão de distinção de classe e até tá no bojo de várias discussões sobre realismo e excesso e várias discussões sobre até noção de alta cultura e baixa cultura, etc. Enfim, eu acho que é um texto que permite um debate muito interessante, até uma noção muito interessante pra gente pensar. E é isso, né? Acho que eu já falei demais também, tô me enrolando pra caramba aqui. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo Lendo Textos. E é isso.